Você acredita que um simples pedido de demissão pode mudar completamente um destino? E se por trás de lágrimas escondidas existisse um segredo capaz de abalar até o coração do homem mais poderoso da cidade? Essa é a história de Helena Martins, uma mulher invisível para muitos, mas impossível de esquecer para Rafael Montes, o CEO milionário conhecido por ser frio, até cruzar o caminho dela. Já deixa o like para apoiar nossa história. Se inscreve no canal e ativa o sininho, porque hoje começa uma jornada de amor, redenção e segredos que vão arrepiar seu coração. Comenta aí, você acredita que amor verdadeiro existe sim ou não? Amanhã tinha começado como qualquer outra dentro da Montes Corporation. Clima tenso, passos apressados pelos corredores de vidro, funcionários com expressões mecânicas e uma pressão invisível carregada no ar, como se cada respiração fosse pesada demais para um ambiente que vivia sempre à beira de explodir. Para a maioria das pessoas que trabalhavam lá, era só mais um dia. Para Helena Martins, era o limite de tudo que ainda restava dentro dela. Helena chegou cedo, como sempre fazia. Seu crachá azul ainda pendia do pescoço, mesmo que agora pesasse como uma corrente. Trazia na bolsa um currículo impresso que nunca entregaria a lugar nenhum e uma carta de demissão que tinha redigido na noite anterior, deitada na cama, tentando conter as lágrimas silenciosas para não acordar ninguém, embora não houvesse ninguém para ouvir. Vivia sozinha, mas ainda guardava o costume de quem já teve alguém dormindo no quarto ao lado. Era difícil desaprender hábitos quando eles nasciam da dor. Desde que entrou na empresa 2 anos antes, nunca faltou um dia sequer. Não chegava atrasada, não reclamava, fazia mais do que o cargo exigia. Mas ser eficiente não era o suficiente naquele lugar. Os melhores sempre eram engolidos pelos mais cruéis. Era assim que a Montes Corporation funcionava, e ninguém ousava contestar. O topo daquela pirâmide tinha dono, Rafael Montes, o CEO milionário que transformava medo em poder com apenas seu olhar. Para ele, a empresa era uma guerra, e somente os fortes sobreviviam. Helena era forte, ou pelo menos achava que era. A gota d'água veio naquela manhã, antes mesmo do café esfriar na mesa. André, seu gerente, apareceu à sua mesa com a arrogância de sempre, segurando uma pasta amassada com planilhas dentro. Jogou-a na frente dela com força exagerada e disse que estava insatisfeito com seu desempenho. Não importava que ela tivesse ficado até meia-noite revisando relatórios do próprio André, que nunca sabia explicar um número, muito menos liderar uma equipe. Ele precisava de alguém para culpar, e Helena sempre foi um alvo fácil, silenciosa demais, humilde demais, correta demais. E no mundo de André, correção era fraqueza. Ela tentou responder com calma, mas ele continuou atacando. Chamou-a de incompetente. Insinuou que ela só estava ali porque precisava desesperadamente do salário. Todos no escritório ouviram. Ninguém defendeu. Alguns riram baixinho. Outros apenas olharam para suas telas fingindo que nada estava acontecendo. Helena respirou fundo, engoliu o orgulho e tentou fazer o que sempre fez: suportar. Mas naquele dia não conseguiu. Era como se estivesse carregando dores demais, injustiças demais, memórias demais que já sangravam dentro dela fazia tempo. Pegou a pasta com calma e disse, com a voz trêmula, mas firme, que corrigiria tudo. André sorriu com deboche e disse que duvidava, e então sussurrou uma frase que perfurou o último resto de dignidade que ela guardava. Gente como você nasceu para obedecer. Não adianta tentar. Foi ali que algo dentro dela finalmente se rompeu. Não havia mais por que continuar. Levantou, caminhou até a sala do CEO, mesmo sabendo que ninguém conseguia entrar lá sem autorização, muito menos sem hora marcada. O recepcionista tentou barrá-la, mas Helena simplesmente abriu a porta. A sala de Rafael Montes era um andar inteiro de poder silencioso. Vidro, concreto, aço e silêncio. Ele estava de costas, olhando pela grande parede de janelas para a cidade lá fora, quando ouviu a porta bater. Virou-se devagar, com aquela expressão impassível que assustava qualquer um. Mas não Helena. Pelo menos não naquele momento. Eu quero minha demissão, disse ela,
antes que ele pudesse falar qualquer coisa. Rafael observou rápido. Notou naquele instante que ela estava diferente. Os olhos brilhantes de lágrimas, o queixo firme apesar da dor evidente. Parecia uma guerra emocional em silêncio. Ele franziu o senho, usado a ver pessoas implorando para ficar, nunca para sair. Sente-se, respondeu apenas, apontando para a cadeira à sua frente. A voz dele era firme, sem arrogância, um comando que não precisava ser repetido, mas Helena ficou de pé. Não vou me sentar. Só peço que assine. Ela colocou o envelope sobre sua mesa. Assine e aceite. Eu já terminei. Havia algo estranho naquela frase. Rafael nunca tinha visto alguém dizer já terminei, com tanta exaustão e, ao mesmo tempo, tanta sinceridade de quem realmente não tinha mais forças. Ele abriu o envelope, leu rapidamente e então pousou os olhos nela. Um silêncio pesado dominou a sala. Posso saber o motivo? Perguntou ele, não por educação, mas porque realmente queria saber. Foi injustiça demais, respondeu. Talvez o senhor não perceba porque vive cercado de gente que só baixa a cabeça para o dinheiro, mas nem todo mundo está disposto a pagar esse preço. Tem coisas que valem mais que salário. Era para ser só uma frase, mas saiu com sentimento demais, com verdade demais. Rafael percebeu que havia dor por trás daquilo, muito mais do que ela deixava ver. Ele tentou entender, mas Helena recuou ao perceber que quase mostrou demais. Pegou a caneta que estava na mesa dele, estendeu para ele e disse: Por favor, eu só quero ir embora. Havia determinação nela, mas havia também algo que assustou Rafael, a sensação de que ela não estava apenas pedindo demissão. Ela estava desistindo de algo muito maior, algo que ele ainda não compreendia. Assinou. Não disse nada. Apenas observou enquanto ela pegava o documento e saía da sala sem olhar para trás. O som do salto dela no piso se misturou ao silêncio absoluto daquele andar. Quando a porta se fechou, Rafael percebeu algo que nunca sentira antes: incômodo. Ele não conhecia aquela mulher, não sabia nada sobre sua história, mas algo nela mexeu com ele de um jeito que não soube explicar. Voltou a olhar para a cidade através do vidro, mas desta vez a paisagem não tinha significado algum. Pela primeira vez em muito tempo, ele perdeu o foco. Enquanto isso, Helena atravessava o saguão da empresa com a carta de demissão nas mãos. As pessoas olhavam, cochichavam, mas ela não via nada. Só queria uma coisa: sair do prédio, daquela vida, daquela dor que ninguém sabia que ela carregava. E ao empurrar a porta de saída e sentir a primeira gota de chuva cair sobre seu rosto, ela pensou apenas uma coisa: nunca mais voltaria àquele lugar. Mal sabia ela que aquela saída não era um fim. Era o início de algo que mudaria sua vida para sempre. E também a vida do homem que nunca deixou ninguém tocá-lo, até cruzar com Helena. O elevador desceu como um presságio silencioso, enquanto Helena deixava para trás a torre de vidro que a sufocava há 2 anos. O dia escurecia cedo. Nuvens baixas, vento cortante, cheiro de terra molhada prestes a nascer. Ela atravessou a calçada com passos firmes e a carta de demissão guardada no bolso interno do casaco, como se fosse um atestado de liberdade e de exaustão ao mesmo tempo. O celular vibrou várias vezes. Mensagens do gerente pedindo planilhas, cobranças atrasadas, ironias travestidas de profissionalismo. Helena colocou o aparelho no modo silencioso e seguiu adiante. Um ônibus passou levantando poeira e fazendo o frio ficar mais áspero. Na cabeça dela, uma única resolução se repetia como mantra: não haveria volta. No apartamento simples, o relógio da cozinha marcava um silêncio antigo. As contas estavam alinhadas sobre a mesa. Aluguel, energia, uma fatura do cartão, o recibo da farmácia com remédios que ela preferia não explicar para ninguém. A casa guardava poucos móveis, uma cortina de tecido leve, um vaso com flores secas, livros usados de prateleiras de sebo, uma xícara com o fundo escurecido por café. Helena tirou os sapatos e respirou sem pressa, como se precisasse ensinar o corpo a continuar. Tirou da bolsa o currículo que nunca entregou, alisou o papel com a palma da mão e sentiu a textura áspera da esperança velha. Abriu o laptop.
Atualizou a seção de experiências. Apagou palavras demais. Tentou não escrever sobras de dor entre uma linha e outra. Um trovão distante arranhou o céu. A primeira chuva ainda não caía, mas o ar já sabia o que viria. Na Montes Corporation, Rafael estava parado diante do vidro, a paisagem da cidade convertida em ruído. O relógio de pulso marcava um tempo que para ele sempre foi uma arma. Dessa vez virou incômodo. A assinatura na carta de demissão de Helena ainda ardia na memória como um corte mal resolvido. Ele tinha comandado dezenas de desligamentos sem sentir nada além de lógica. A saída dela, no entanto, deixara uma espécie de vazio que não combinava com a sua própria imagem. Pediu ao setor de pessoal o dossiê completo. Não gostava de ser contrariado pelo que não compreendia. A pasta chegou com a eficiência habitual. Avaliações de desempenho positivas, horas extras voluntárias, entregas acima da média, e-mails de agradecimento de clientes internos que muitas vezes eram ignorados pelos gerentes. Entre as páginas, uma sequência de registros com horários improváveis mostrava logins de madrugada, planilhas corrigidas com precisão cirúrgica, relatórios que apareciam prontos na mesa dos outros antes do nascer do sol. Nada disso recebia crédito formal. Em anexo, uma reclamação antiga sobre assédio moral arquivada como improcedente, com descrições objetivas e frias, carimbos burocráticos, assinatura de testemunhas que se isentavam com frases vazias. O nome de André surgia em diversos tópicos como responsável hierárquico. Ao lado, uma cadeia de respostas curtas, atrasadas, ríspidas. O mesmo tom que Rafael conhecia em muitos líderes que sobreviveram apenas porque aprenderam a esconder por trás de números uma falta de humanidade que a empresa fingia não ver. Ele chamou a gerente de RH. A conversa foi limpa como um bisturi. Pediu cruzamento de informações, relatórios de clima, registros de rotatividade, índices de afastamento por adoecimento. Determinou auditoria comportamental, acesso a caixas de e-mail, verificação de políticas negligenciadas. A ordem saiu com a frieza de quem está acostumado a mover estruturas. Por dentro, entretanto, crescia algo pouco familiar. Uma mistura de urgência e incômodo que não se resolvia apenas com planilhas. Helena enviou currículos como quem lança garrafas no mar. Fez cadastro em plataformas de emprego. Reescreveu cartas de apresentação. Anexou portfólio. Alimentou pequenas esperanças. Depois, levantou e foi até a janela. A rua escurecia mais um tom. O vento balançava os fios da rede elétrica e os toldos das lojas. As primeiras gotas começaram a riscar o vidro. O apartamento parecia menor quando a chuva se aproximava. Ela tomou um banho demorado, deixou a água quente arder nos ombros, vestiu uma camiseta de algodão e um moletom surrado. Preparou uma sopa simples e ficou em pé na cozinha, com a colher na mão e a cabeça longe, lembrando do dia em que achou que não resistiria. Lembrando de uma ausência que nunca cicatrizou, de um nome que não pronunciava desde que o mundo desabou dentro dela. Guardou a sopa, desligou as luzes e sentou no chão da sala. Deixou a tempestade abrir as comportas lá fora para que aqui dentro o corpo conseguisse respirar. Rafael revisou mais um relatório e empurrou a cadeira para trás. O prédio inteiro vibrava com a chegada do temporal. No visor do celular apareceu uma notificação de compliance. A primeira triagem indicava inconsistências graves no setor de André. No histórico de Helena, havia uma sequência de intervenções silenciosas que salvaram projetos, evitaram multas, impediram perdas. O mérito sempre evaporava antes de voltar para ela. No refeitório, relatos de isolamento. No último mês, 2 faltas justificadas por motivo de saúde, sem detalhes. Nada daquilo cabia no molde confortável da indiferença. Era tudo concreto demais para manter o distanciamento afetado que ele sempre cultivou. Mandou chamar André. O gerente entrou com a empáfia usual e a expressão de quem acredita que nada o atinge. Rafael ouviu explicações, observou o corpo falando mais do que a boca, identificou desvios, notou o cheiro de mentira dita com prática. Interrompeu a reunião com um gesto. Informou que a auditoria continuaria e encerrou por ali.
André saiu transtornado. A tempestade parecia mais barulhenta. Relâmpagos recortavam as torres do centro, como se acendessem uma luz sobre verdades insistentes. No gabinete, Rafael abriu novamente o dossiê de Helena e parou numa fotografia 3x4, anexada ao formulário de admissão. Um retrato sério, cabelo preso, olhar direto. Nada demais para quem não sabe ler contornos. Para ele, naquele instante, a imagem parecia um mapa. Viu ali resiliência, viu a antítese da indolência que tanto desprezava. Viu também a sombra de algo que lembrava dor antiga. Sentiu pela primeira vez em anos a vontade genuína de consertar o que não conseguia nomear. A velha crença no mérito sem corpo humano vacilou, e por essa fissura entrou um tipo de luz que não obedecia a planilhas. O telefone tocou. Um diretor queria discutir projeções para o próximo trimestre. Rafael adiou. Outro e-mail chegou. Um convite para um evento com investidores. Rafael delegou. A tempestade encostou nos vidros do prédio e trouxe o cheiro da cidade lavada. Ele percebeu que o incômodo tinha virado direção. Caminhou pelo escritório grande, pegou o blazer, guardou o dossiê na pasta de couro, desligou as luzes. O reflexo no vidro devolveu um homem acostumado a vencer por cálculo, agora convocado por algo que não cabia nas suas fórmulas. O motorista aguardava no térreo. Rafael entrou no carro com um endereço na ponta da língua. Não era o de um restaurante, nem de uma reunião. Era o traço único que ele tinha encontrado em um cadastro interno. Um ponto no mapa que levava a uma rua residencial simples, árvores antigas, prédios baixos, portões de ferro. Ele não planejava entrar sem permissão. Não planejava criar uma cena. Não planejava nada que extrapolasse os limites do respeito. Queria apenas ver se ela estava bem. Queria garantir que a saída não tinha empurrado Helena para um abismo que podia ser evitado. Queria, sobretudo, colocar o próprio corpo entre ela e o que quer que a tivesse ferido dentro da empresa que levava seu nome. A chuva caiu inteira quando o carro dobrou a avenida principal. Faróis refletiram no asfalto como lâminas líquidas. O limpador varria os vidros numa cadência que acelerava o coração de quem não estava acostumado a sentir pressa pelos motivos certos. Rafael pediu que diminuíssem a música, pediu que seguissem sem pressa, pediu que mantivessem a atenção nas faixas apagadas pela água. O trânsito travou por alguns minutos. O GPS recalculou rotas. O céu abriu fendas de luz branca. O carro retomou velocidade. Em algum ponto da cidade, Helena acendeu a última lâmpada da casa e deixou a cortina entreaberta, como se precisasse de um pouco do mundo para não se perder dentro de si. O apartamento respirou junto com ela, sem barulho, sem sobressaltos, apenas com a chuva desenhando um ritmo do lado de fora. Rafael encostou o rosto na mão e fechou os olhos por um segundo, como quem aceita um chamado que não domina. Quando abriu, viu adiante a rua do endereço que carregava na pasta. A tempestade perdera um pouco da força, mas ainda caía com consistência. O carro reduziu na esquina, virou devagar, alinhou na calçada. O passado insistia em lembrar a ele quem ele era. A cidade, naquela noite, parecia disposta a ensinar quem ele poderia ser. Ele alcançou a maçaneta da porta, sentiu o metal frio, respirou como quem atravessa uma fronteira íntima. A história, que até então obedecia a regras de ferro, começou a curvar-se ao peso de um sentimento que já não podia ser ignorado. O destino de Helena seguia firme pelas próprias mãos, costurado com cicatrizes que só ela conhecia. O caminho de Rafael, por sua vez, encostava no dela pela primeira vez fora do território das paredes de vidro. O encontro ainda não acontecia. O passo que faltava seria dado sob chuva, sob vento, sob a vontade incontida de impedir que uma injustiça antiga continuasse decidindo o rumo de duas vidas. O motor foi desligado. A cidade respirou mais forte. A chuva continuou. E a decisão que empurrava Rafael para fora do carro não tinha mais volta. A rua estreita parecia distante do mundo que Helena tinha acabado de abandonar. Era um bairro simples, árvores antigas balançando no vento frio, janelas iluminadas que revelavam pedaços de vidas alheias. A chuva caía sem pressa, constante,
como se quisesse lavar silenciosamente as dores que ninguém via. O carro preto estacionou próximo ao portão do prédio onde ela morava. Rafael não sabia exatamente o que estava fazendo ali. Nunca havia ido atrás de funcionário algum. Nunca se envolvera com nada que não pudesse controlar com contratos, números ou regras. Mas com ela era diferente. Desde que Helena saiu de sua sala naquele dia, uma parte do silêncio dela ficou dentro dele, como um eco que se recusava a desaparecer. Ele observou o prédio por alguns instantes antes de descer do carro. Luz no terceiro andar, janela entreaberta, cortina leve. Seria dela? Por que isso importava tanto? Rafael colocou o capuz do casaco, respirou fundo e abriu a porta. O impacto da chuva em seu rosto foi quase um choque. O motorista observou pelo retrovisor confuso, mas não se atreveu a dizer nada. Todos na Montes Corporation sabiam. O CEO podia fazer qualquer coisa, menos ser questionado. E mesmo assim, naquele momento, Rafael nem parecia o CEO. Parecia apenas um homem indo ao encontro de algo que não sabia explicar. Caminhou pela calçada molhada, atravessou a rua sem se preocupar com a água que encharcava os sapatos. O portão do prédio estava entreaberto, provavelmente mal fechado por algum vizinho distraído. Rafael hesitou. Não queria parecer invasivo. Não queria ultrapassar uma linha que pudesse ferir ainda mais alguém que já parecia ter sido ferido demais. Mas também não conseguia voltar para trás. Então parou ali, sob a chuva, e esperou. Não sabia exatamente o que, mas esperou. No terceiro andar, Helena estava sentada ao lado da janela com um cobertor nas pernas. O vapor da caneca de chá subia devagar. Ela não tinha fome, não tinha sono, e definitivamente não tinha paz. Os olhos ardiam, mas ela se recusava a chorar de novo. Jurou que não seria mais quebrada por ninguém. Jurou que ninguém mais pisaria nela. Jurou sobreviver. Mas o problema das mulheres fortes é que elas também se cansam de serem fortes o tempo todo. Às vezes, tudo o que elas querem é descansar dentro de um abraço que não julga. E esse era o tipo de coisa que doía mais que qualquer humilhação. Saber que ela não tinha a quem recorrer. Estava completamente sozinha. O toque do celular quebrou o silêncio. Número desconhecido. Helena ignorou. O telefone tocou de novo. E de novo. E de novo. Irritada, atendeu. Alô? Houve 2 segundos de silêncio do outro lado da linha. 2 segundos longos demais. Depois uma voz grave, firme, conhecida. É o Rafael. Ela fechou os olhos. Aquela era a última pessoa que esperava ouvir. Ainda menos naquele momento. Como conseguiu meu número? Perguntou a voz fria por instinto de defesa. Isso não importa agora. Precisamos conversar. Não temos nada para conversar. Resposta rápida, fria, direta. Temos, ele insistiu. Eu estou aqui fora. Helena congelou. Olhou pela janela devagar, como se tivesse medo de acreditar. E então viu. Ele, parado em frente ao prédio, debaixo da chuva, sem guarda-chuva, sem pressa de ir embora. Seu coração disparou num ritmo que ela odiava sentir. Ansiedade, vulnerabilidade, confusão. Ela desligou o telefone sem dizer nada. Levantou-se, largou a caneca na mesa e ficou parada no meio da sala. O que ele queria? Por que tinha vindo? Ela pegou o casaco, jogou sobre os ombros e desceu as escadas. Quando abriu o portão, o vento frio invadiu seu rosto. Ela parou a poucos passos de Rafael. Os olhos dele a encontraram, intensos, perscrutadores. A chuva caía ao redor, transformando o momento num cenário tão improvável quanto perigoso. O que está fazendo aqui? Ela perguntou. Você foi embora daquele jeito. Eu precisava saber por quê. Eu já disse por quê. Injustiça, humilhação, cansaço, não é tão difícil de entender. Quero ouvir a verdade, corrigiu ele. Isso é a verdade, devolveu ela firme. Não é tudo. O olhar dela oscilou. Ele viu isso. Rafael deu um passo à frente. Helena recuou meio passo, como quem levanta uma barreira invisível para sobreviver. Eu não quero falar sobre isso, disse ela. Mas eu quero. A voz dele saiu mais firme que o previsto. E vou ouvir, nem que seja aqui mesmo, debaixo da chuva.
Ela riu não de verdade, mas de incredulidade. Você é louco. Talvez. Você devia ir embora. Não vou. Você não manda em mim aqui. Não estou tentando mandar. Estou tentando ficar. As palavras ficaram no ar, pesadas, reais. Helena fechou os olhos por um segundo. Aquilo era perigoso. Era confortável demais. E conforto era coisa rara para ela. E tudo o que é raro assusta. Por que você se importa? Perguntou num único golpe. Ele levou alguns segundos para responder. Não fugiu, não inventou, não usou lógica empresarial para mascarar sentimentos humanos. Eu não sei, disse ele, mas me importo. Houve um silêncio que disse mais que 1000 explicações. Helena sentiu lágrimas queimarem atrás dos olhos, mas se recusou a deixá-las cair. Engoliu tudo e endureceu o maxilar. Nada do que eu disser vai mudar o que aconteceu naquele lugar. E nada do que você faça vai apagar o que eu passei lá. Eu só quero seguir em frente. E eu só quero entender o que fizeram com você. Ela respirou fundo. O coração tremia como se não coubesse dentro do peito. Já está entendendo. Só não quer admitir. Admitir o quê? Ela ergueu os olhos e finalmente disse que sua empresa destrói pessoas. A chuva engrossou, como se a verdade tivesse peso suficiente para chamar relâmpagos. Rafael encarou Helena com algo que nunca tinha sentido antes. Culpa. Não culpa por ter feito algo diretamente, mas culpa por ter permitido que algo acontecesse sob seu nome, sob seu comando, sob seus olhos. Então deixa eu mudar isso, pediu ele, num tom surpreendentemente sincero. Ela balançou a cabeça. Não é sobre a empresa, Rafael, é sobre mim. Eu não aguento mais cair. Eu não aguento mais lutar sozinha. Ele deu um passo à frente. Desta vez, ela não recuou. A distância entre eles diminuiu, mas não apenas fisicamente. Era como se algo neles dois tivesse cedido em silêncio. Vulnerabilidade reconhece vulnerabilidade. E naquele instante, os dois se viram por inteiro pela primeira vez. Rafael ergueu a mão devagar, como se tivesse medo de assustá-la. Encostou apenas a ponta dos dedos no rosto dela. Gestos simples carregam mais verdade do que discursos inteiros. Ela não se afastou, não dessa vez. Ele disse apenas 4 palavras. Eu não vou embora. Helena fechou os olhos. A chuva desceu mais forte. O vento soprou entre eles. As defesas começaram a quebrar. Não era amor ainda, mas era algo que poderia se tornar. Algo perigoso. Algo inevitável. E naquele instante, Helena soube. O destino tinha acabado de cruzar uma linha que nem ela nem ele poderiam desfazer. A chuva caía em véus contínuos que tornavam a rua um corredor de bruma. E cada gota no rosto de Helena parecia anunciar um alívio que ela ainda não sabia aceitar. O corpo tremia por frio e por memória, uma mistura que costumava paralisá-la. Mas ali, diante de Rafael, a sensação se organizava em algo diferente, como se finalmente houvesse espaço para respirar. O casaco pesava, a barra do jeans colava na pele, o cabelo escurecido pela água moldava o contorno do rosto. Rafael permanecia imóvel a um passo dela, sem pressa, sem a urgência impessoal que se deposita na mesa de um executivo acostumado a vencer por prazos e metas. Havia apenas presença, uma permanência rara no mundo dos que partem antes do fim de todas as frases. Ele ergueu a mão uma segunda vez e tocou o ombro dela com leveza, gesto pequeno que não pedia nada em troca. O toque não empurrou, não exigiu, não alegou direito algum. Foi uma assinatura silenciosa de respeito. Helena respirou curto, a pele arrepiada sob o pano encharcado, a mente buscando motivos para levantar outra muralha. O corpo não obedeceu à ordem antiga. Uma corrente morna atravessou o peito e ocupou o vazio que sempre se abria quando a vida lembrava que nem tudo se cura no tempo que a vontade determina. Rafael falou baixo, sem pressa, como quem escolhe cada palavra para não ferir um terreno que ainda cicatriza. Disse que havia iniciado auditorias, que nomes seriam chamados, que nada passaria em branco sob seu teto. Não ofereceu promessas grandiosas, não pintou o futuro com tintas de propaganda. Apenas alinhou fatos
e abriu uma janela real para um ajuste que não cabia mais adiar. Helena sentiu o peso de um mundo inteiro amolecer um pouco. O alívio não veio em euforia, veio em calma. Uma forma de sossego que não conhecia fazia tempo. Ela assentiu com a cabeça, os cílios acumulando gotas, os lábios entreabertos como quem finalmente encontra temperatura para a própria voz. Disse que não era apenas sobre a empresa. Falou do corpo cansado que aprende a levantar, mesmo quando o chão parece girar sob os pés. Falou da solidão que veste todos os cômodos de uma casa e silencia até os talheres na gaveta. Falou de noites com a tela do computador acesa como uma vela teimosa em vigília e de relatórios que salvavam o nome de outros enquanto sugavam a energia do próprio nome. Cada frase saía limpa, sem drama, com uma dignidade que desarmava culpas e justificativas. Rafael ouviu tudo sem interromper, como quem sustenta com o peito a queda do outro para que a queda não aconteça. A rua ao redor havia ficado vazia. O barulho distante dos carros se misturava ao choro uniforme do céu. Uma luz amarela escapava da portaria, achatando sombras no piso molhado. O tempo, naquele trecho de calçada, parecia menos severo, como se suspendesse por instantes a pressa e permitisse que dois destinos fizessem um acordo silencioso. Helena levantou o rosto e encarou Rafael com a pupila livre de bravatas. Disse que o corpo lembrava coisas que a mente preferia esquecer. Disse que havia uma lembrança que embrulhava o estômago nas madrugadas e que não cabia em relatórios, e que era por isso que o grito do gerente encontrava nela uma ferida pronta. Não citou nomes, não reabriu datas, não alimentou manchetes. Apenas depositou sobre o chão da chuva a verdade que podia dizer naquele momento. Rafael inclinou o rosto, não para investigar, mas para sinalizar que compreendia a medida exata do que se podia compartilhar. O olhar dele perdeu as bordas rígidas. Não havia cálculo no que vinha do fundo. Havia um desejo simples de cuidar. A mão dele desceu do ombro para o antebraço dela devagar, como quem desenha uma margem de segurança contra os ventos que desorganizam. Helena não recuou. A pele reagiu com um calor que não vinha da pele. Vinha de dentro. Vinha daquela parte da alma que, ao ser vista, volta a acreditar na própria extensão. Ele deu um passo. Ela deu meio passo. A distância entre os dois virou metáfora do que a vida ainda precisava ajustar. Rafael aproximou o rosto até que o hálito dele se misturasse ao ar úmido que cercava os dois. Não havia ameaça naquele gesto, apenas uma pergunta sem interrogação, uma oferenda de presença. Helena respirou fundo e percebeu que o coração encontrava um ritmo novo, menos defensivo, mais inteiro. Tudo nela ainda avaliava riscos, mas havia uma força mais funda que escolhia confiança. Escolhia finalmente relaxar o punho do medo. O primeiro toque não foi nos lábios, foi na testa. Rafael encostou a boca no centro da testa de Helena, com reverência antiga, como se reconhecesse ali um templo e não um corpo. O beijo ficou alguns segundos a mais do que a etiqueta permitiria. O calor espalhou-se da pele para o peito e do peito para a memória, como se apagasse em camadas finas o traço mais cinzento dos últimos anos. Helena fechou os olhos e permitiu que a respiração encontrasse um caminho sem obstáculos. Quando ele afastou o rosto, o silêncio entre os dois acendeu uma luz suave, quase invisível, mas inegável. Os lábios se aproximaram então como quem aprende um idioma pela primeira vez. Não houve pressa, não houve invasão. Houve ajuste, cuidado, uma dança paciente de quem percebe o outro como território sagrado. A chuva amaciava tudo, caindo em linhas finas sobre as bochechas, desenhando um brilho novo. O beijo aconteceu com a delicadeza de uma promessa, que não precisa ser gritada para ser verdadeira. As mãos de Rafael contornaram o rosto de Helena com dedos que mostravam força apenas para proteger, nunca para dominar. As mãos de Helena tocaram a lapela do casaco dele, e o tecido encharcado cedeu sob a palma num gesto que ancorou os dois à própria decisão. O tempo dentro do beijo não cronometrou nada. A cidade continuou. Os faróis cruzaram a avenida. Uma sirene remota riscou o céu, e ainda assim os dois estavam em outra geografia.
A boca de Helena respondeu com calma, atendendo ao convite, moldando o ritmo ao próprio fôlego, escrita de dentro para fora. Rafael entendeu essa grafia e seguiu as linhas sem errar o traço. O beijo cresceu um pouco, ganhou pressão mínima, e então repousou outra vez, como quem sabe que o corpo pede intervalos para que a alma alcance. No contato, o cansaço de Helena encontrou descanso. A exaustão que sempre empurrava os ombros para frente recolheu os espinhos e os substituiu por algo manso. Quando se afastaram, não houve sobressalto. Houve um pouso. Rafael encostou a testa na dela, a água pingando do cabelo para o nariz, o ar partilhado num gesto silencioso de aliança. Disse que a partir dali nada mais passaria despercebido. Disse que daria nome aos autores de cada ferida e que o peso das consequências seria suportado por quem escolheu ferir. A voz não soou como bravata, soou como organização de mundo, o tipo de compromisso que constrói chão. Helena assentiu de novo. A coluna desenhou um eixo novo dentro do casaco encharcado. O rosto relaxou. A boca guardou o gosto morno de um encontro que não pedia desculpas por existir. O corpo então respondeu ao frio, e ela cruzou os braços num abraço próprio, não por defesa, mas por cuidado. Rafael percebeu e tirou o casaco, mesmo encharcado, e colocou sobre os ombros dela. O tecido gelado virou morno nos segundos seguintes, aquecido pela pele e pelo sangue que agora corria mais leve. Eles começaram a caminhar devagar sob a marquise da portaria. Não havia roteiro prévio, não havia plano de mídia, não havia uma lógica de negócios para enquadrar a cena. Havia a realidade simples de duas pessoas que, ao se reconhecerem, rearrumam a arquitetura do que as sustenta. Rafael disse que voltaria na manhã seguinte com documentos, com caminhos, com proteção formal. Helena disse que não precisava de espetáculos, precisava de constância. Ele confirmou com um gesto e a confirmação não foi feita de palavras. Foi feita do modo como a mão dele segurou a dela por poucos segundos, o suficiente para dizer que a presença viria antes de qualquer solução. A chuva desacelerou como se a noite também quisesse descansar. O mundo no entorno ficou menos áspero. Uma vizinha atravessou a rua com um guarda-chuva azul e sorriu ao ver os dois. Sorriso rápido de quem intui que alguma coisa boa, enfim, encontra espaço. Rafael olhou para a janela do terceiro andar e depois para Helena, pedindo com o olhar a licença que ela poderia dar ou negar. Helena abriu o portão e inclinou a cabeça num convite discreto. Não para subir, para encostar por alguns minutos no abrigo seco da marquise, dividir silêncio e calor, demorar-se no intervalo entre o que arde e o que acalma. Eles ficaram ali, parados, sentindo o ar mudar lentamente. O beijo não se repetiu, e isso deu ainda mais valor ao que já havia acontecido. A cena repousou sobre uma espécie de altar cotidiano, uma calçada simples, um prédio comum, duas vidas reorganizando o calendário com gestos pequenos. Rafael guardou o celular no bolso, desligou notificações, deixou o resto do mundo do lado de fora. Helena soltou os dedos da lapela dele e apoiou a mão no próprio peito, como quem testa a nova cadência por dentro. Quando se despediram, o toque final foi leve, demorado o bastante para gravar no corpo a forma singular daquele encontro. Rafael caminhou até o carro sem pressa, parando um instante antes de entrar, apenas para olhar de volta e confirmar que a imagem não era delírio. Helena ficou à porta, coberta pelo casaco dele, o cabelo colado ao rosto, a respiração estável, a coluna ereta, uma dignidade tranquila, que não pedia aval externo. O carro partiu em linha reta. A cidade ubíqua voltou ao seu ruído normal, e ainda assim, dentro deles, o som era outro. Naquele capítulo da noite, a cidade escreveu com chuva a palavra que ambos procuravam sem admitir. Cuidado. E sob essa palavra, o futuro começou a firmar o passo. 1 centímetro de cada vez até que o amor, quando chegasse com o nome inteiro, encontrasse a casa pronta para morar. A manhã seguinte, nasceu com um céu pálido e uma claridade de hospital, dessas que lembram que o corpo ainda precisa se recompor do que sentiu. Helena acordou com o casaco de Rafael sobre a cadeira, ainda ligeiramente úmido, e por um instante
Pensou que a noite anterior tinha sido um sonho teimoso. O peso bom nos ombros desmentiu a dúvida. O beijo não tinha sido delírio. O mundo ao redor seguia do mesmo tamanho, mas algo nela havia ganhado eixo. Antes do café, ela dobrou o casaco com cuidado, como quem guarda um objeto de fé. Depois abriu o laptop, encarou a tela branca e tentou recomeçar a vida com uma planilha vazia, as células aguardando que uma nova história fosse escrita entre fórmulas e células sem dono. No andar mais alto da Montes Corporation, o ritmo mudou de forma discreta e incontestável. Um e-mail curto de Rafael para o conselho abriu auditorias. Outro alterou fluxos de reporte. Um terceiro suspendeu bônus de liderança até a conclusão das investigações. As mensagens tinham apenas o essencial, e o essencial era suficiente para deslocar placas. Na mesa dele, o dossiê de Helena permanecia aberto como uma lembrança permanente de que números também têm temperatura. A cada despacho, uma parte do edifício reaprendia a respirar sem o cheiro de medo que havia se impregnado nos corredores. Helena saiu para resolver burocracias. No caminho, o vento carregava o resto da chuva da madrugada e varria as ruas com um frio que acordava os ossos. Na agência bancária, assinou papéis que a desligavam da conta salário da empresa. No correio, pegou uma correspondência registrada que aguardava desde a semana anterior. O envelope era pardo, sem logotipo, remetente com nome de escritório, letras compactas. Colocou-o na bolsa sem abrir e seguiu até a farmácia para comprar o remédio de sempre, uma caixa pequena para noites em que a cabeça não sossega e o peito insiste em lembrar. Quando voltou ao apartamento, lavou as mãos, preparou um chá e só então abriu o envelope. O papel interno tinha o timbre de um tribunal. As linhas eram essenciais, impessoais, firmes. Convocação para prestar depoimento em procedimento de reabertura de investigação sobre um acidente ocorrido 2 anos e 4 meses antes, em um centro de distribuição de uma terceirizada que prestava serviços logísticos para a Montes Corporation. Uma nota detalhava que novas evidências surgiram, que lacres de segurança haviam sido violados, que relatórios internos de manutenção foram adulterados. Convidavam Helena a contribuir com o que tivesse visto, ouvido ou vivenciado. Não era uma intimação, era um chamamento. Na última linha, um prazo, e abaixo, um anexo lembrando a existência de um acordo de confidencialidade assinado na época do acidente, com ressalvas sobre nulidade em caso de fraude comprovada. O ar ficou estreito. A letra do tribunal começou a tremer no papel como se a tinta estivesse viva. O barulho do trânsito embaixo se afastou. O corpo de Helena reconheceu o golpe sem precisar de legenda. Aquela noite voltou inteira, carregada de sirenes distantes, luzes de ambulância. Cheiro de óleo e poeira metálica, a sensação de que o estômago despencava num poço sem fundo. Aquele galpão tinha engolido uma parte dela que jamais retornou com o mesmo nome. O noivo de então, Paulo, havia entrado para um turno extra por causa de um pedido urgente. Uma cinta de carga rompeu, uma coluna cedeu, uma peça caiu como um veredicto. O comunicado oficial falava em fatalidade. A auditoria da época, conduzida por quem não podia morder a mão que alimentava, concluiu que não havia responsáveis. O acordo foi discreto. Uma quantia que não pagava a paz, condicionada a silêncio e a uma assinatura que doeu mais do que qualquer dia sem sol. Helena sentou no chão, encostou as costas na parede e levou o papel aos joelhos. O rosto não chorou. O corpo inteiro chorou sem lágrimas, um pranto silencioso que circulou por dentro em ondas lentas, como se lavasse cada canto habitado por aquela noite. Ela releu o trecho das ressalvas. Nulidade em caso de fraude. O acordo podia cair. A verdade podia subir. A palavra justiça voltou a ter contorno. Junto com ela veio um tremor que misturava medo e alívio. O medo de reabrir feridas que a haviam mantido em pé sendo pedra. O alívio de, talvez, não precisar ser pedra para sempre. O telefone vibrou. Uma mensagem de um número corporativo avisava que uma jornalista independente largou perguntas sobre o acidente num blog jurídico e buscava fontes,
gente disposta a romper pactos que nunca deveriam ter sido firmados sob o peso do desamparo. Outra mensagem, agora do advogado que havia conduzido o acordo no passado, reapareceu como um fantasma educado, lembrando cláusulas, sugerindo cautela, oferecendo-se para ajudar a traduzir as implicações. Helena olhou pela janela. O céu engrossava na cor, embora a previsão dissesse que não choveria. O corpo sabe ler meteorologias que os aplicativos não anunciam. No escritório, Rafael estudava contratos com fornecedores quando o nome daquele centro de distribuição atravessou a tela. Um relatório antigo, arquivado sob a etiqueta de conformidade, listava incidentes sem perda humana, e outro com evento isolado com vítima fatal, resolvido por meio de indenização. Ele abriu o arquivo como quem puxa um alçapão. As fotos, frias e técnicas. As atas, enxutas e calculistas. Os e-mails práticos e apressados. Aquele vocabulário de crise arrumada de forma limpa lhe devolveu um gosto amargo. Recordou a conversa da noite anterior, a sombra no olhar de Helena, quando disse que o corpo lembrava coisas que a mente preferia esquecer. O nome do noivo estava ali, como uma nota de rodapé. O relatório não dizia que a vítima era o homem que ela esperava para jantar nas terças. Não dizia que no dia seguinte ela arrumou a mesa e não conseguiu tirar o prato extra por 2 semanas. O relatório não conhece pratos, não conhece terça-feira. O relatório só conhece a palavra isolado. Ele mandou chamar o diretor de operações, cancelou uma reunião com investidores e, em voz baixa, pediu acesso a tudo o que estivesse em sigilo a respeito daquele contrato. Enquanto o jurídico vasculhava, o celular de Rafael acendeu com uma mensagem de Helena, pedindo que ele não ligasse por algumas horas. A explicação veio em 2 linhas, reta e clara. Tinha recebido um chamado do tribunal. Precisaria respirar. A resposta de Rafael não tentou consolar com frases prontas. Ele escreveu que estava ali, que respeitaria o tempo dela e que moveria o que precisasse ser movido. Helena caminhou devagar até o quarto. Abriu a gaveta da cômoda e encontrou a caixa pequena que não abria há meses. Dentro, um bilhete desbotado com a letra de Paulo, dizendo que a vida dos dois seria bonita, mesmo quando o mundo insistisse no contrário. Um chaveiro de metal em formato de casa que eles compraram na feira do bairro como quem compra amuleto. Um crachá cinza com um nome que já virou fotografia. Tocou cada coisa com a ponta dos dedos, como quem cumprimenta velhos guardiões. Depois fechou a caixa, colocou-a sobre a cama e sentou ao lado, firme sem rigidez. O corpo não pediu remédio naquela hora, pediu ar. O relógio andou em círculos maiores. O advogado do passado tentou ligar de novo. Ela não atendeu. A jornalista mandou e-mail. Ela não respondeu. Uma amiga antiga, de quem se afastou por falta de fôlego, enviou um coração por mensagem como quem estende a mão por cima de um rio. Helena guardou o gesto como quem guarda uma semente. No silêncio, o passado começou a reorganizar-se como um arquivo reaberto para reclassificação. A dor deixava de ser uma pedra cega e ganhava o contorno de um mapa. Caminhos apareciam. No final da tarde, Rafael recebeu um parecer parcial. Relatórios técnicos apontavam que o laudo inicial omitira recomendações de manutenção críticas feitas por um engenheiro que dias depois fora realocado para outra planta e, mais tarde, demitido por incompatibilidade cultural. Uma cadeia de e-mails de madrugada mostrava pressa em liberar um lote atrasado sob pena de multa. A linguagem era o retrato perfeito da ordem silenciosa que mata. Faça, depois vemos. Rafael fechou os olhos, encostou os dedos nos lábios e respirou como quem precisa aceitar uma sentença própria. A empresa carregava uma mancha que ele não tinha visto. Pior ainda, uma mancha que não queria ver. O entardecer trouxe o vento de sempre para a janela de Helena. Ela levantou, lavou o rosto, prendeu o cabelo e vestiu um casaco claro, o mesmo que usaria em um dia comum. Pegou a convocação, guardou na bolsa e saiu. Os passos a levaram a uma praça próxima onde as árvores criavam um teto irregular de folhas. Sentou num banco úmido e deixou que o ar frio organizasse uma coragem serena. Não precisava de discursos nem de bravura encenada. Precisava apenas de verdade.
Rafael chegou sem barulho, parando a alguns metros de distância, como quem respeita círculos. Não perguntou nada. Não prometeu nada que não pudesse cumprir. Sentou ao lado, deixou um espaço, ofereceu presença. Ela tirou o papel da bolsa e entregou a ele. Ele leu devagar, linha após linha, como quem reconhece o próprio nome numa sentença que não escreveu. Quando devolveu, os olhos não tinham pressa. Disse que a empresa lidaria com a verdade. Disse que, se fosse preciso, rasgaria acordos e desalojaria gente de cargos. Disse que o nome no topo do prédio agora teria outra obrigação além de render números. Helena assentiu e, com a mesma firmeza doce com que guardara a caixa pela manhã, disse que iria. Iria ao tribunal. Iria contar o que viu, o que ouviu, o que suportou no processo silencioso de fazer projetos andarem quando os freios da ética falham. Iria sem espetáculo, sem microfone, sem holofote. Iria porque não queria mais que o amor fosse uma casa construída sobre o terreno onde se esconde injustiça. Iria porque o corpo dela merecia descansar de um segredo que pesava mais do que qualquer jornada de trabalho. À noite aceitou a decisão como quem abre passagem. As luzes da praça acenderam devagar. O céu não chorou. O ar ficou limpo. Rafael passou a mão nas costas dela num gesto breve que aquecia sem aumentar o mundo. Não houve palavras adicionais. Não houve beijo repetido. Não houve música de clímax. Houve um pacto. Ele a levou até em casa. Esperou no portão até que a luz da sala acendesse e só então foi embora. No caminho de volta, a cidade lhe pareceu diferente. Não menor, não maior, apenas mais nítida. Os prédios perderam a arrogância de marcos e viraram moradias de histórias. O painel do carro refletiu um rosto que, pela primeira vez em anos, parecia disposto a pagar o preço de honrar o próprio nome. Na janela do terceiro andar, Helena encostou a testa no vidro e sentiu, pela primeira vez desde o acidente, que o corpo não precisava ficar de vigília a noite toda. O passado não tinha ido embora, mas tinha deixado de mandar. E com esse deslocamento, a possibilidade do futuro entrou pela casa como um vento honesto que abre as cortinas e ajeita o pó dos móveis. No silêncio que veio depois, o mundo manteve a respiração. O relógio seguiu sem pressa. A convocação ficou sobre a mesa como um convite a viver com a coluna ereta. E sob a memória do beijo, a palavra justiça encontrou lugar ao lado da palavra cuidado, duas colunas de sustentação sobre as quais a história, enfim, poderia se erguer sem tremer. O dia seguinte amanheceu denso, carregado de uma tensão que não vinha do céu, mas do mundo invisível que estava prestes a reagir. O destino tem um jeito estranho de fazer barulho sem som. Basta que a verdade comece a andar para que os inimigos acordem do sono confortável, onde a mentira os mantém protegidos. Foi exatamente isso que aconteceu. A decisão de Helena de depor no tribunal mexeu em camadas antigas e profundas, como um terremoto silencioso que começa no subsolo e só revela sua força quando já não há mais tempo de fugir. A reabertura do caso do centro de distribuição era um risco real para muita gente. Gente com cargo alto, gente com acesso a contratos, gente que sabia esconder rastros, gente que, especialmente, tinha medo de Helena porque ela guardava algo que nunca escreveu em papel nenhum: memória. Na Montes Corporation, os corredores estavam diferentes. Não tanto na aparência, mas no ar. A informação sobre o depoimento ainda não havia sido anunciada oficialmente, mas dentro de certas salas ela já era tratada como assunto urgente. E quanto mais urgente um assunto é, mais perigoso ele se torna nas mãos erradas. Helena estava em casa revisando documentos para entender exatamente o que poderia ou não dizer juridicamente. Não queria se precipitar nem se contradizer. Não buscava escândalo. Queria justiça. E justiça exige cuidado. A verdade, quando nasce torta, vira munição para o lado errado. E ela sabia que a luta que estava travando não era apenas contra o passado. Era contra a manipulação que os poderosos usam para transformar vítimas em culpadas. O celular vibrou, número desconhecido. Ela pensou em ignorar como fez antes. Atendeu. Uma voz masculina, firme, formal. Bom dia, senhorita Helena. Aqui é Ricardo Vasconcelos,
assessor do departamento jurídico da Montes Corporation. Precisamos nos encontrar, hoje. O coração dela bateu mais rápido. Instinto é bússola, e o instinto dela gritou: perigo. Não trabalho mais na Montes. Qualquer assunto deve ser tratado oficialmente através do tribunal. Respondeu mantendo um tom neutro. O assunto é sigiloso e judicialmente relevante para você. Acho melhor ouvir antes de recusar. Frio, cortante, ameaça disfarçada de gentileza. Conhecia esse tipo de voz. Não confiava em nada que vinha dela. Se quiser conversar, encaminhe uma solicitação formal por e-mail, respondeu firme. Prefere que seja por bem ou por mal? Ele devolveu, deixando escapar o veneno. Ela encerrou a ligação sem responder. Bloqueou o número. O medo veio em ondas. Respirou fundo até controlar. Não ia recuar. Não ia permitir que a intimidação tivesse lugar ali. Decisão tomada. Ligou imediatamente para Rafael. Ele atendeu na primeira chamada. Estão te pressionando? Ele perguntou antes mesmo de cumprimentar. Um advogado da Montes tentou me intimidar. Disse que queria conversar. Bloqueei. Fez bem. Não fale com ninguém da empresa. Se te procurarem outra vez, me avise na hora. Rafael, eu consigo, disse ela com uma força que ele admirava. Eu sei que você consegue, respondeu, mas você não vai fazer isso sozinha. Enquanto isso, em outra parte da cidade, uma sala escura recebia visitas que preferiam operar longe dos holofotes. Nela estava Laís Montes, ex-noiva de Rafael, filha de um magnata do setor automobilístico e com fome de poder demais para quem nunca soube o que é limite. Não tinha nada a ver com o caso do centro de distribuição, mas tinha um interesse pessoal, Rafael. E agora havia uma mulher no caminho. Quem é essa Helena? Perguntou Laís, cruzando as pernas com a elegância que escondia a crueldade. Ricardo Vasconcelos, o mesmo que ligou para Helena, respondeu. Uma ex-funcionária que decidiu causar problema. Rafael está protegendo ela. Laís sorriu devagar, perigosa. Rafael não protege ninguém. Ele descarta. Parece que com ela é diferente. O sorriso desapareceu como um tapa. Laís nunca aceitou a separação. E não aceitaria perder posição para ninguém, muito menos para alguém que nem sequer tinha sobrenome importante. Quero tudo sobre ela, ordenou. Onde mora, o que faz, o que esconde, todo mundo tem um ponto fraco. Ricardo avaliou. Já encontramos. Ela vai depor sobre o acidente no centro logístico. O caso do noivo dela. Laís fingiu surpresa. Atuava bem. Ela perdeu alguém? Que trágico. Isso significa que está emotiva. E gente emotiva é fácil de manipular. Quer que a gente desestabilize o depoimento dela? Não. Isso seria previsível. Quero destruir a credibilidade dela. Quero que ninguém acredite em nada do que ela diga. Quero que pareça desequilibrada. Posso disseminar algumas informações no setor de imprensa, sugeriu Ricardo. Informações verdadeiras? Ela perguntou. Não. Ela sorriu outra vez. Então faça. Do outro lado da cidade, Helena saiu para respirar um pouco e tentar organizar a cabeça. Foi até a cafeteria discreta, onde costumava estudar nos fins de semana antes de tudo desandar. Pediu um chocolate quente e se sentou perto da janela. Abriu o notebook. Precisava responder e-mails de recrutadores. Talvez procurar um novo emprego fosse um jeito de seguir em frente enquanto encarava o tribunal. Não seria fácil, mas quando ela acreditou que não tinha mais chão, encontrou força para colocá-lo de volta. Então, faria de novo. Mas quando o café chegou à mesa, o celular vibrou. Uma notificação de mensagem. Um link. Um blog de fofoca corporativa tinha acabado de publicar. Ex-funcionária de empresa multinacional tenta se beneficiar financeiramente reabrindo caso antigo. Fontes afirmam que deponente tem histórico de instabilidade emocional. Helena sentiu o estômago revirar. Continuou lendo. Segundo informações, a mulher estaria se aproximando do CEO da empresa para conseguir vantagens e proteção. O artigo mostrava uma foto dela saindo do prédio da Montes, outra dela indo ao mercado. Era perseguição, era estratégia, era guerra. Ela entendeu na hora. Isso não era apenas um caso jurídico, era um ataque à sua dignidade.
Queriam derrubar sua voz antes mesmo que ela chegasse ao tribunal. A mão dela apertou com força o celular. Precisou de todo o autocontrole para não chorar ali mesmo. Mas só disse uma coisa, em voz baixa, com a determinação de quem decide que não vai ser vencida. Então vai ser combate. E combate ela sabia fazer, porque quem já perdeu tudo não tem mais medo de lutar. A manhã do depoimento amanheceu cinza, pesada, como se o céu carregasse a mesma tensão que o peito de Helena. Ela acordou antes do despertador. Não havia sono que suportasse o que estava por vir. Tinha lavado os cabelos, prendido com firmeza e colocado uma blusa simples sob o casaco claro. Nada chamativo, nada vulnerável. Um visual sóbrio, digno. Verdade não precisaria de maquiagem. No espelho, ela não viu medo. Viu cansaço, mas também algo novo. Decisão. Quando pegou o envelope com os documentos do processo, sentiu que ele parecia menos pesado. Como se, ao escolher enfrentar, parte do peso tivesse deixado de ser condenação para virar propósito. Do lado de fora, a cidade seguia indiferente ao drama de cada pessoa. Ônibus lotados, buzinas ansiosas, gente correndo contra o tempo, gente tentando sobreviver. Helena desceu as escadas com passos firmes e encontrou Rafael esperando no portão, sob um guarda-chuva preto. Ele não disse bom dia, não disse vai ficar tudo bem. E ela agradeceu por isso. Palavras óbvias ferem nesses momentos. Em vez disso, ele disse apenas, estou contigo. E ali estava tudo o que ela precisava ouvir. No tribunal parecia haver mais ar do que espaço. Tudo soava grande, frio, burocrático. As paredes brancas, as placas metálicas, os homens engravatados com expressão neutra. Mas atrás de toda a neutralidade, Helena sabia o que se escondia. Poder tentando decidir narrativas. Ela caminhou pelo corredor estreito, sentindo olhares perseguirem seus passos. A psicologia das massas sempre foi cruel. Quando alguém resolve mexer onde interessa a gente grande, vira alvo instantâneo. Comentários rasteiros surgiam como sussurros venenosos. É a da matéria. É ela que inventou história? Vai querer mídia agora. Ignorou tudo. Sua armadura era fina, mas era resistente. Sentou-se na sala de audiência ao lado de seu advogado. Desta vez, não aquele que a fez assinar silêncio por medo e dor, mas alguém que escolheu lutar com ela. Rafael ficou atrás, sem invadir espaço, mas presente, observando, protegendo, sem controlar. Quando chamaram seu nome, o chão pareceu tremer. Ela levantou e foi até a cadeira reservada às testemunhas. Colocou a mão sobre o termo de compromisso e jurou dizer a verdade. Na frente dela estavam representantes legais da empresa terceirizada, jornalistas atrás do vidro e advogados que olhavam para Helena como se ela fosse apenas mais uma peça descartável em negociações de poder. Um procurador deu início. Senhorita Helena Martins, você confirma que trabalhava no escritório de logística da Montes Corporation quando ocorreu o acidente que vitimou Paulo Alves? Confirmo. Qual era seu vínculo com o senhor Paulo Alves? A pergunta veio como uma navalha fina. Sem expressar dor, ela respondeu. Ele era meu noivo. Não houve tempo para respirar. Outra pergunta veio como flecha. Na época você recebeu uma compensação financeira em troca de um acordo de confidencialidade. Por que decidiu quebrar esse acordo agora? Ela ergueu os olhos firme. Porque acordos assinados sobre mentira não têm valor. Porque a verdade não prescreve. Houve murmúrio na sala. O procurador prosseguiu. Tem como provar que houve ocultação de dados no laudo de investigação inicial? Ela encarou a pilha de papéis diante de si. Não tremia. Sim. Tenho cópias de relatórios internos ignorados, mensagens que mostram que o setor de manutenção pediu a interrupção do funcionamento do galpão antes do acidente e foi silenciado. Também posso provar que havia pressão para entrega de cargas atrasadas. Posso provar que não foi acidente, foi negligência. As palavras ficaram no ar como trovões. A primeira linha da muralha começava a ruir. Então veio o contra-ataque. Senhorita Helena, a defesa questiona sua estabilidade emocional no período dos fatos. Um advogado adversário levantou um dossiê impresso. Era a sujeira dos blogs. As mentiras sendo usadas como argumento jurídico. A senhora não acha que sua condição emocional e financeira
podem estar interferindo no seu depoimento? Afinal, perdeu o noivo, perdeu o emprego, vive sob forte estresse psicológico. Protesto, disse o advogado dela. Prosseguiremos, disse o juiz. Era a armadilha. Queriam que ela perdesse o controle ali mesmo. Queriam transformá-la em desequilibrada. Era uma estratégia previsível, mas poderosa. Então, Helena respirou. A coragem dela naquele instante não foi feita de força, foi feita de serenidade. Eu não vou permitir que usem a minha dor como argumento para invalidar a verdade, disse olhando direto para o advogado adversário. Se estar abalada por perder alguém é instabilidade emocional, então chamem qualquer ser humano vivo aqui e digam se existe alguém que não choraria enterrando a pessoa que ama. Se isso for fraqueza, então ser humano é fraqueza. Pausa. Olhar fixo. Voz limpa. Mas eu não estou aqui por dor. Estou aqui por justiça. Dor não constrói uma vida. Justiça, sim. O silêncio que tomou a sala não foi de derrota, foi de impacto. O tipo de silêncio que antecede verdades que mudam rumos. Foram quase 3 horas de audição. Helena falou com clareza, mostrou documentos, destruiu argumentos colocados para desacreditá-la. E no final, acrescentou uma fala que não estava prevista no processo, mas estava na alma dela. Eu não quero dinheiro, não quero pena, não quero fama. Eu quero que nenhum outro trabalhador saia de casa e não volte porque alguém decidiu que lucro vale mais que vidas. Quero que o nome do Paulo não seja esquecido como número de planilha. Ele era uma pessoa. Ele tinha uma vida. E ela foi tirada porque alguém escolheu ignorar a verdade. O juiz registrou o encerramento da sessão preliminar e anunciou que, com base no material apresentado, autorizará a continuidade formal da investigação criminal. Nesse instante, 2 realidades ficaram expostas. A verdade avançava. E os inimigos haviam perdido o primeiro round. Na saída do tribunal, flashes estouraram. Jornalistas tentaram cercar Helena com perguntas. Rafael imediatamente se colocou ao lado dela, mas sem segurá-la. Helena não era alguém que precisasse ser escondida atrás de um homem. Era alguém que caminhava ao lado de um. E Rafael entendia isso. Ela não disse nada a ninguém. Apenas caminhou. Elegante, intocável, altiva, sem arrogância. Forte, sem violência. Quando chegaram ao carro, finalmente ficaram sozinhos por breves segundos. O mundo ficou do lado de fora. Ela soltou o ar que estava preso no peito há meses. Rafael a encarou. Helena? Ela olhou de volta e viu nos olhos dele algo raro. Um homem que não tinha medo de admirar uma mulher. Não tinha medo de respeitar, de ficar, de lutar. Você venceu hoje, ele disse. Ela balançou a cabeça. Não. Hoje a verdade venceu. Eu só fui até o fim. A chuva começou a cair. Primeiro em gotas, depois em ondas. Rafael abriu a porta do carro, mas ela não entrou. Ficou ali, parada, sentindo a água deslizar pelo rosto. Era uma chuva diferente daquela primeira noite. Não era tristeza, era libertação. Rafael deu um passo e ficou diante dela. A chuva descia entre os dois. Ele ergueu a mão e tocou o rosto dela, como quem pede permissão para existir na vida de alguém. Helena o deixou. Ele então disse, baixo apenas para ela. Eu tenho orgulho de você. Não havia mais palavras necessárias. Helena fechou os olhos e foi ele quem tomou a iniciativa. O beijo aconteceu ali, no meio do estacionamento do tribunal, na chuva, diante do mundo inteiro, e ainda assim parecia um lugar só deles. Não tinha urgência, não tinha medo. Era inteiro, era compromisso, era começo. Quando o beijo terminou, ela encostou a testa na dele e sorriu, pela primeira vez sem dor no sorriso. A guerra ainda não tinha acabado, mas agora, pela primeira vez, a vitória não parecia um sonho distante, porque a verdade tinha encontrado voz, e o amor tinha encontrado coragem, e quando essas duas coisas se unem, ninguém consegue parar.